Seus objetivos. No ar. Seu momento. Estamos de volta com o nosso Manhã Bandeirantes em todos os nossos canais de comunicação, pela internet, pelos nossos aplicativos, também através lá da nossa página facebook.com/rb1170 e também aqui em AM 1170. Terça-feira é dia do nosso quadro Seu Momento. Coach Levi Corrêa já está ao vivo aqui nos nossos estúdios para conversar com a gente. Bom dia, Levi. Bom dia, Juliana Caetano, e bom dia a todos os amigos da Band. Hoje o tema é alta performance. Se você não sabe o que é, vai ficar sabendo. Se você já sabe, vai saber um pouquinho mais. É sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Levi? Exatamente. Vamos refletir um pouquinho sobre alta performance. E para a gente começar esse bate-papo, eu quero convidar você que nos ouve a refletir sobre alguns atletas. Legal. Vamos começar a refletir sobre o Usain Bolt. Uau, ele é de altíssima performance. Altíssima performance, né? E impressionante como ele conseguia lidar muito bem com toda a tensão, com todo o estresse. Ele transmitia, inclusive, tranquilidade no olhar, né? Tranquilidade. E a passada dele, inclusive, para os últimos metros, ele fazia de forma tranquila. Tranquilíssima. E leve. Esse é um exemplo, e daqui a pouco a gente vai começar com algumas dicas para você entender. Uhum. O segundo é nosso, César Cielo. Sim, também, apesar daquelas coisas que ele fazia lá de bater no peito lá, mas ele era um cara tranquilo, né? E a energia que ele estava ali condicionando, né, estimulando para ele conseguir colocar em energia, Sim. também de alta performance. E também uma representante do público feminino, Marta, do futebol. Verdade, Marta, do futebol. Altíssima performance. Altíssima, dentre outras pessoas. Que a gente poderia ficar até amanhã citando aqui, né? Com certeza. Mas a pergunta que eu faço é, o que eles têm em comum? O que levam eles a tão famosa alta performance? E eu tenho aqui algumas pistas. Inclusive, a Juliana Caetano começou falando hoje sobre os dias, né? Sim. E, se eu não me engano, você falou do dia do Taekwondo. Dia Mundial do Taekwondo. Juliana, sabia que eu lutei Taekwondo? Ah, vá! Vá. Verdade! Com essa cara de tranquilidade. Pois é. Uau! Meus pais me colocaram no Taekwondo. E até com encaixe com o nosso bate-papo de hoje, eu comecei com 13 anos e eu fui até vermelha ponta preta. Olha. Que significa quantos anos, mais ou menos? Bastante tempo. Bastante tempo. Entre idas e vindas. E depois eu vi que não conseguia lidar de forma profissional com isso. E comecei a buscar outros afazeres. Mas também tem a ver com alta performance. A gente vê atletas disputando a Olimpíada, né? E quando a gente vê a perna levantando, a habilidade de um para o lado e para o outro, o quanto de treinamento tem nisso para chegar nesse nível. Agora, voltando um pouquinho para alta performance. Eu separei aqui algumas pistas para você entender se no dia a dia você está beirando a alta ou a baixa performance. A primeira coisa é, tenha um propósito inspirador e inabalável. Para começar, eu quero refletir o que é propósito. Intenção de fazer algo, um projeto, um objetivo, uma finalidade, um intuito. Se eu não tenho um propósito próprio, eu vou ter parte do propósito de alguém. Então eu preciso ter algo meu. Agora, um propósito que me inspire. Um propósito que faça parte de mim, da minha vida, da minha rotina, ou de parte, pelo menos, da minha rotina, que seja inspirador. Todos esses que eu acabei de citar, como Bolt, como Cielo, como Marta, em algum momento eles entenderam o propósito deles. E começaram a colocar energia, dedicação, a habilidade foi desenvolvida com o treino e aí consistência. Dedicar a vida mesmo àquilo, né, Levi? Totalmente, né? Você se debruçar sobre a sua intenção, sobre aquilo que você tem como projeto, sobre aquilo que você tem como objetivo, como finalidade. Então essa é a primeira dica. Tenha um propósito para chamar de seu, inspirador e inabalável. O segundo, e também passando por esses nomes, também levando para o seu dia a dia, tem a ver com blindar-se das críticas. A partir do momento que você está se expondo, a partir do momento que você está saindo daquela linha mediana, comum, à maioria das pessoas, você vai receber críticas. Que o foco se volta todo para você. Você vai virar holofote, né? E claro, quando as pessoas olham, elas podem olhar a foto, elas podem olhar o filme. Sim. E nem todo mundo faz parte de toda a sua vida. Então as críticas virão, elas acontecerão. E o que você faz quando você recebe críticas? Qual o seu comportamento? Qual a sua atitude? Isso diz muito sobre você.
será que parte dela eu posso entender como ajustes no meu projeto, no meu plano? Tem algumas que me limitam, tem outras que me inspiram a continuar. Pode ou te incentivar ou te desanimar, né? Ou me limitar. Agora, quem geralmente te critica? Quem é aquela pessoa que para o que ela está fazendo para elevar críticas a você? Geralmente, as críticas têm a ver com você? Ou está dizendo um pouco sobre elas? Sobre essas pessoas que estão te criticando? Geralmente, quem critica a falta de alguma atitude da própria pessoa. Da própria pessoa. Pois É a é. chamada inveja, né? Vamos dar um nome mais popular de inveja, né? Exatamente. Agora, dentro do seu propósito, que às vezes é seu, que é único, você tem ele muito forte, mas blinde-se das críticas que acontecerão, Tá. porque elas virão naturalmente. Depois que você tem um propósito, você entende que as críticas virão, você tem que ter metas. Já que no propósito tem um alinhamento com objetivos, para você ter um objetivo e começar a percorrer, você pode transformar seus objetivos em metas. E nada melhor do que ter metas diárias, ou semanais, e, quiçá, mensais. Agora, a meta por si só é simples. Agora eu quero ver ter meta SMART. E eu vou dizer exatamente o que Seria é meta SMART. SMART. Tá? É um acrônimo para S de específico, M de mensurável, A de atingível, R de relevante e T de temporal. Ou seja, eu tenho uma meta que é específica. O que não é específico me falta. Sim. Me falta referência. Eu tenho uma meta que é mensurável. Eu consigo mensurar isso ao longo da minha caminhada. Eu tenho uma meta que é atingível. Porque não tem nada de desconfortante você caminhar sobre algo que não é atingível. Agora, pare e pense. Será que o que não era atingível há 10 anos atrás, você diz a mesma coisa hoje? A minha meta é relevante? Faz sentido para mim, para a sociedade, para as pessoas que eu me envolvo, ou para quem está do meu lado? E essa meta tem um tempo. Se minha meta não tem tempo, é simplesmente uma intenção. Fica meio jogado, né? Fica totalmente jogado. E aí, dentro dessa nossa abordagem, ela pode ser tanto uma meta diária, quanto uma meta semanal e uma meta mensal. Quem geralmente não tem meta? São pessoas que talvez não tenham objetivos. Ou simplesmente transitam pelos dias sem nenhuma... Ao sabor do vento. Ao ainda, sabor do vento, né? sem inspirações, sem vontades. Agora, se eu tenho objetivo, se eu tenho propósito, eu posso me debruçar sobre eles e posso chamar isso de meta. Quando eu não tenho meta, eu tenho intenção. Quando eu só tenho intenção, eu não me movimento. De boa intenção. O mundo está cheio. Eu tô bem ditados populares hoje. Pois é, Juliana está inspirada hoje. Vamos lá, então, propósito, blinde-se das críticas, tenha uma meta SMART, diária, semanal e mensal, e tenha automotivação. Automotivação vem de autoconhecimento. É de dentro para fora e não de fora para dentro. E geralmente nós buscamos nos motivar com coisas externas. E, pasme, muitas das coisas externas que motivam outros não vão motivar você. Por isso a automotivação, que vem do autoconhecimento. Quem geralmente não tem motivação? Quem não tem propósito, quem não tem objetivos, quem não faz parte de críticas. De pessoas assim geralmente não se motivam. Sim. Né? Porque não tem nada para chamar de motivo e colocar em ação. Então, busque em você a automotivação. Deixe de esperar um pouco do outro. Geralmente as frustrações vêm porque a gente deposita uma expectativa no outro sobre aquilo que depende da gente. Coloca tudo na mão do outro. Na mão do outro. E o que é que você está colocando na mão do outro que depende de você? É mais uma reflexão para nós. O próximo é bem interessante. Cuide da qualidade das pessoas que você convive. Isso é importante. Tem uma frase que é bem interessante que diz: você é a média das pessoas com que você mais convive. As pessoas que estão do seu lado são as pessoas que devem estar ao seu lado. Qual é a qualidade dessas pessoas? Elas simplesmente passam ou são daquelas que dividem, são daquelas que questionam, são daquelas que te empoderam ou são daquelas que te limitam? Cuide disso. Cuide das qualidades das pessoas que você convive o seu dia, o seu cotidiano, a sua rotina. Olha, eu soltando outro ditado. Diga-me com quem andas que te direi quem és.
Pois é, pois é. Mas é mesmo, você tem que analisar de quem você anda cercado, né, Levi? Pois é, e isso faz total referência ao quem eu sou hoje. Exatamente. Eu pego ideias, eu pego reflexões, eu desenvolvo comportamentos. Eu né? aprendo, eu também desaprendo. E tudo isso faz parte do meu dia. E eu adoro citar uma frase do Obama que ele diz assim: livre-se dos seus bajuladores prediletos. Tenha do seu lado pessoas que te avisam quando você erra. Isso, sensacional. Então, claro, não são só pessoas que vão te abraçar. São pessoas que talvez vão dizer para você onde você está errando. E aí cabe da sua lucidez, da sua qualidade, do seu alinhamento de propósito, saber o que aceitar e o que não aceitar. Exatamente. Muito bem, o próximo é: entenda os erros. Você vai tropeçar, da mesma forma que você receberá críticas. Os erros virão, e ele vem da própria ação. Agora, entendendo os erros, eu tenho um estímulo para não errar mais. Não errar em novidades, mas não errar naquilo que eu já errei. Aí eu começo a desenvolver alta performance, entendendo onde eu tropecei e desenvolvendo novos caminhos com base naquilo que eu desenvolvo. E o que acontece com a maioria das pessoas com baixa performance? Elas erram, elas tropeçam, elas reclamam e elas distanciam dos seus objetivos. Dos seus Muitas vezes propósitos. até desistem. Desistem. E levam outras pessoas junto. Se você está nesse grupo de pessoas que você avalia que não são tão boas para ficar do seu lado, quando alguém tropeça, ela quer mostrar que você também vai tropeçar. Sim. E está tudo bem. Você vai poder tropeçar, mas qual a qualidade do seu erro? De você aprender, refletir e conseguir. Para que está servindo aquele tropeço? Para que serve? Né? E para as crianças, sabem muito bem o que é isso, né? Quando você chuta o chão e arranca a unha, você entende que a mãe Elas fala: sabem, né? coloca o sapato para jogar futebol, filho. Exatamente. Sapato não, tênis. Na minha época era que chute. Um outro passo extremamente importante é: haverão conquistas. E às vezes a gente se apega a grandes conquistas. As grandes conquistas, elas às vezes demandam um pouquinho mais de tempo do que a gente espera. Mas quando a gente começa a perceber o caminho, entender que há pequenas conquistas, e a soma dessas pequenas conquistas podem formar grandes conquistas, por que eu vou esperar as pequenas conquistas para celebrar? Eu posso celebrar as minhas pequenas conquistas. Isso pode voltar como energia para mim. Sim, sem dúvida. Mesmo as pequenas conquistas. E aí, quando eu deixo para celebrar só as grandes conquistas, eu posso ficar desconfortável, porque ela pode não chegar na velocidade que eu gostaria. Então pense. Talvez estejam passando várias conquistas na sua mão, no seu dia, na sua semana, que você está deixando de dar atenção. E essa percepção, ela é sua e não é de mais ninguém. E o próximo, para a gente fechar, não menos importante, eu vou me apoiar numa pesquisa de um psicólogo chamado Daniel Kahneman. Ele criou a hedônica, uma pesquisa científica ligada às fontes da alegria humana. De acordo com alguns estudos, bons sentimentos trazem realizações. Por isso, pessoas felizes estão sempre na frente. Então, a próxima é: conserve bons sentimentos. Alegria, felicidade. Pensamento positivo Pensamentos também. positivos, pensamentos de possibilidade. Palavras positivas. Palavras E quando a positivas. gente reclama muito, fica praguejando, fica difícil. Fica difícil. E quando você exala isso, você não só coloca isso em você, você exala para as pessoas que estão ao redor. Exatamente. Então, qual a qualidade dos seus sentimentos hoje? O quanto você é influenciável pelo seu meio? E claro, o seu meio vai te influenciar. Mas como você consegue lidar com tudo isso? Então, conservar bons sentimentos tem a ver com a qualidade dos seus resultados. E não ao contrário. Às vezes eu vou querer alcançar aquele objetivo para ficar alegre. E eu deixo de entender que eu posso caminhar com alegria para alcançar aquele objetivo de uma forma melhor, mais Eu não interessante. preciso esperar alcançar para poder... exatamente. Mas um mito, né? Eu quero chegar para celebrar. Não, eu posso celebrar meus pequenos passos e com alegria também. E aí eu quero lançar um desafio. Oba. Para quem nos ouve, para quem nos escutou até agora, o que você pode fazer a partir de hoje para buscar a sua performance? A sua alta performance, que é diferente da minha, que é diferente da Juliana. Cada um tem o seu tempo, cada um tem os seus motivadores, cada um tem os seus propósitos. E um passo para mim é diferente de um passo para você. Mas o que você pode fazer hoje? E mais, quem você pode inspirar com essa caminhada?
Lembrando que eu sou a média das pessoas com quem eu convivo, de repente eu posso inspirar alguém Sim. a caminhar junto, Sim. no meu propósito ou no propósito do outro. Então, lançado o desafio, você pode pegar isso como energia e colocar em dedicação, ou simplesmente entender que passou, assim como as oportunidades do dia a dia. E se passar, você sabe que vai ficar aí na mesma, né? Eu aprendi que, Não vai mudar nada. eu aprendi que as oportunidades não são perdidas. Alguém vai aproveitar. Olha, que bacana. Muito bom mesmo. Levi, Alta, todos esses ingredientes aí, todas aquelas figuras que a gente citou e tantas outras, com certeza tinham tudo isso em mente, com certeza tinham todos esses ingredientes para chegar onde elas chegaram. Né? Com certeza, se a gente pensar em Bolt, em Cielo, em Marta e tantos outros que vêm à nossa mente agora, passaram por adversidades. Sim, sem dúvida. Tiveram muitas vezes ao lado de pessoas que não os inspiravam ou não colocavam eles numa posição diferenciada, no sentido de questionar de forma positiva. Então são várias características que eles se empoderam, e não somente essas, que começam a fazer parte do caminho e da caminhada deles. E aí eles começam a entender que há um jogo onde a maioria das pessoas jogam, que é aquele jogo comum. É aquele jogo do empurra-empurra, do ombro a ombro. Mas há um jogo que se joga de alta performance, que você joga num patamar diferente. Grande parte dessa alta performance que a gente fala hoje, quantas delas não estão na sua mão? E você está colocando isso para o mundo, para circunstâncias ou para situações que vêm embaladas para você no dia a dia. Mas o que é aquilo que depende de você? Que você pode chamar de seu e colocar do seu lado e se inspirar. E inspirar as pessoas que estão ao seu redor com tudo isso que você vai viver a partir de hoje. E que, acima de tudo, só você pode fazer por você. E é verdade. Né? 10 horas e 31 minutos, esse foi mais um quadro Seu Momento, todas as terças-feiras. O coach Levi Correia está aqui com a gente, dando essas ideias e dicas bacanas. A gente está entrando um pouquinho mais cedo, porque estamos com meia hora a menos de programa. Mas, claro, semana que vem Levi vai estar aqui. Levi, uma ótima terça-feira para você. Até semana que vem. Fica com Deus, Ju. Um grande abraço a todos os amigos. Até a próxima semana. Tchau, tchau.